Amor e verdade são temas, são palavras-chave nessa carta. Amor e verdade. E um tema central vai ser a advertência contra os falsos mestres. O João continua nessa carta advertindo contra os falsos mestres. É uma carta, então, que você pode pensar, mas como teria uma aplicação pessoal nos dias de hoje, aonde eu estou? O que João estava querendo ministrar com esta carta? Então, ele está trazendo algumas regulamentações sobre hospitalidade. João estava preocupado com os falsos mestres, ele estava preocupado com o gnosticismo que estava crescendo. E aí o João é firme em dizer, olha, não receba esse pessoal na sua casa, não dê boas-vindas a ele. Então a mensagem de 2 João, ela é uma mensagem eterna em relação ao fato de doutrinas sedutoras. Então tinha essas doutrinas sedutoras, o João está falando com os ouvintes da época, agora aqui direcionado à senhora eleita, e pensa se poderia ser uma senhora que recebia muitas pessoas na sua casa, que era uma senhora que dedicava a hospitalidade, que abria a porta da casa para receber essas pessoas. Então o João está trazendo algumas orientações bem específicas. Talvez o João ouviu que na casa dessa senhora, que era hospitaleira, estava passando muito desses falsos mestres e até mesmo usando a casa dela como base de divulgação das doutrinas deles. Então, hospedando, abusando da hospitalidade dela. E também você pode pensar que era a igreja local onde esses crentes, esses falsos mestres estavam vindo e propagando todas essas doutrinas falsas. Então, eram doutrinas muito sedutoras. Mas essas doutrinas, até nos nossos dias, ela continua a ameaçar a própria estabilidade doutrinária da igreja. Pode pensar nos nossos dias. João lembra que o centro de tudo é receber Jesus como o único Filho de Deus. Não é como filho de um Deus, como os próprios gnósticos da época estavam tentando ensinar, mas João está chamando a atenção aqui, Cristo é o único Filho de Deus. E ele deve ser o centro de tudo, que veio em carne. João vai reafirmar novamente a encarnação de Jesus. Ele adverte aqueles que ultrapassam este ensinamento, ou seja, aqueles que querem acrescentar alguma coisa a este ensinamento, deixando de lado a doutrina apostólica que foi ensinado. Então, João está advertindo a não ter comunhão com esse grupo, a não receber esse grupo que tem acrescentado, tem ultrapassado a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Então, esta advertência é viva em nossos dias, onde temos diferentes doutrinas chamadas cristãs. Nós temos diferentes doutrinas para todos os lados. Nós temos doutrinas sedutoras. Nós temos abusos. Podemos ver muitas doutrinas que chegam e tentam abusar da própria boa vontade das pessoas. Então precisamos estar bem alicerçados na verdade, para não perder os ensinamentos. O verso 9 aqui vai deixar bem claro: tenha cuidado com aqueles que agem com presunção e fazem coisas que Deus não lhes mandou fazer. Estão acrescentando, estão ultrapassando. Uma boa dica aqui, um bom princípio que nós podemos tirar e aplicar nos nossos dias, e que a senhora eleita deveria entender isso na época. Então compreenda, nós precisamos compreender que ultrapassar, fazer aquilo que Deus não nos pediu, é tão ruim quanto fazer aquilo que Ele nos proibiu. Então, fazer o que Deus não nos pediu para fazer, acrescentar coisas, é tão ruim quanto fazer aquilo que Deus proibiu. Então, não mantenha comunhão com aqueles que ensinam o erro. Não dê boas-vindas aos falsos mestres. Esta era a mensagem de João e é viva para nós hoje.
enquanto eu estava meditando nesse livro, eu começo a pensar nos nossos dias, onde nós não vivemos naquele contexto de estrada romana, onde não tinha o hotel adequado para receber os missionários e era necessário a hospitalidade ainda é um mandamento dos nossos dias, mas nós temos muitas formas de abrir a nossa casa também para receber doutrinas e falsos mestres nos nossos dias. Nós podemos abrir usando canais de televisão onde tem doutrinas sedutoras e que não estão muito fundamentadas na palavra de Deus, aonde falsos mestres estão ultrapassando e acrescentando coisas. Nós podemos abrir para internet, podemos abrir para até mesmo leituras de livros. Então, essa advertência de João é muito viva para os nossos dias. O que estamos recebendo em nossas casas? Qual tipo de doutrina nós estamos deixando entrar? Se nós queremos contextualizar um pouco a carta de João para entender o coração dele, a pergunta seria isto: como que eu estou recebendo falsas doutrinas? E a palavra que João trouxe é: se nós damos boas-vindas a esses falsos mestres e essas falsas doutrinas, nós nos tornamos cúmplices das suas obras más. Então, aquele que recebia um falso mestre em casa se tornava cúmplice das suas obras más. É o que ele escreve no verso 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. Então, João estava sendo muito firme com essa senhora eleita. Então, podemos pensar nisso. Talvez na casa dela, muitos falsos mestres, que até se denominavam cristãos, tinham saído da comunidade cristã, estavam passando por ali, propagando essa doutrina que ultrapassa o ensinamento, que acrescenta mais no Evangelho. E João está sendo firme: não tenha comunhão, não os receba, porque se receber você é cúmplice daquilo que eles estão ensinando. Então essa advertência para nós nos nossos dias nos confronta hoje num mundo em que nós temos uma abertura para tantas coisas, nós temos a tecnologia, nós temos na palma da nossa mão, nós podemos abrir para tantas falsas doutrinas. E aí, como é que nós estamos recebendo isso? Nós acabamos dando boas-vindas a isso. E a advertência é a mesma, Vamos nos tornar cúmplices dessas falsas doutrinas. Então a mensagem é: verdade, se afirma na verdade, não acrescenta, não ultrapassa, permaneça na verdade. Faça aquilo que Deus está pedindo. Não faça mais, não faça o que Ele não pediu. Faça o que Ele pediu para ser feito. Mantenha os fundamentos. Então essa é a mensagem dessa segunda carta de João. Não tem muito o que acrescentar. Eu espero que você pode ir lá e descobrir muito daquilo que Deus ainda quer falar especificamente com você, assim como falou com a senhora eleita que João escreveu aquela carta. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.